todos. Minha gratidão a Jesus por mais esta oportunidade, que possamos refletir um pouco no estudo que fiz sobre o tema que vos vou apresentar e que todos nós possamos interiorizar e beneficiar com o tema. O tema é a educação do espírito e a evolução do ser humano, como já viram na apresentação. Estamos numa fase, neste momento, a atravessar um período de transição. Um período de transição que começou por volta do ano 2000, que se vai prolongar mais ou menos por volta do ano 2100 e que até ao ano 2070 passa por um período de transição chamada fase de regeneração. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, fala-nos de que a época atual é a época da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermédio, assistis à partida de uma e à chegada de outra. E cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhe são próprios. Neste momento, passamos da era da difusão para a era da maioridade. Como eu disse, vai durar até o ano 2070 e que é o chamado período de transição, em que há uma introdução dos princípios espíritas como alavanca de transformação da nossa sociedade. Nessa altura, haverá na Terra mais espíritos do bem do que do mal, mas haverá espíritos do mal ainda. Cabe a nós próprios, a cada um de nós, a nossa cota parte da responsabilidade dessa transformação. O período de transição é da nossa inteira responsabilidade. Lembro que estamos aqui exilados de Capela, que é um planeta muito mais evoluído que a Terra, e que alguns de nós, a maioria de nós, lá estávamos a ser impeditivos, a serem empecilhos do desenvolvimento daquele planeta mais evoluído. E viemos todos cá parar à Terra, que é um planeta de maior dificuldade. Quis a espiritualidade crística que a Terra passasse para um plano de regeneração. E para isso estão a ser feitas um conjunto de alterações, porque neste momento há mais mal do que bem na Terra. Irá haver uma inversão da situação e caberá a nós esse papel. À medida que a animalidade, a nossa animalidade vai diminuindo, a nossa espiritualidade vai aumentando. Esta relação de forças é muito importante na evolução do nosso espírito. Para isso, é preciso ter bons pensamentos, é preciso ver bons filmes, ler livros edificantes, nomeadamente da doutrina espírita, ouvir os ensinamentos de Jesus na evangelização, no estudo, nas palestras, falar coisas boas, ser caridoso, saber partilhar com o outro, ser obediente às leis de Deus. Então, por que é importante a educação do espírito? O que é isso de educar o espírito? Como é que a educação do espírito poderá influenciar na evolução e no crescimento do ser humano? Começa em Delfos, no templo, na Grécia, onde está escrito: conhece-te a ti mesmo. Então, nenhum de nós poderá evoluir se não nos conhecermos primeiro como somos, o que estamos aqui a fazer, de onde viemos e para onde vimos. E já no tempo desses filósofos gregos, o objetivo mais elevado do ser humano era conhecer-se a si próprio. Perguntaram no Livro dos Espíritos, a Kardec, na questão 919, qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E responde Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando passei pela Terra. À noite, antes de me deitar, passava na minha consciência o filme daquilo que eu fiz durante o dia
Identificava as coisas que não fiz corretamente e no dia a seguir procurava corrigi-las. Se fizermos isso, vamos evoluir com toda a certeza. O conhecimento é, pois, a chave que abre a porta do progresso individual e do aperfeiçoamento moral da humanidade. Einstein dizia que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho inicial. O mesmo disse Leonardo da Vinci, esse espírito grandioso que passou pela Terra, e dizia ele que pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento faz com que elas se sintam humildes. Parece uma contradição, mas é a realidade. A maldade e o sofrimento do homem são, portanto, consequência do nosso desconhecimento, do desconhecimento das leis de Deus, que regem toda a estrutura individual e coletiva da humanidade. Já que a maldade, segundo Séneca, dizia que a maldade bebe da maior parte do veneno que produz. A mesma história com o ódio. É como se fosse uma brasa incandescente que temos na mão e que vamos atirar contra o outro, esse ódio. Quando atiramos, já nos queimamos primeiro. Portanto, nem uma coisa, nem a maldade. E devemos procurar ser homens de bem, homens de valor, não pessoas de sucesso. Também o filósofo Flaco, Horácio Flaco, que viveu antes de Cristo, que era um poeta e um filósofo romano, dizia: ousa saber, começa a aprender. E repito, Joana de Ângeles dizia: quando tens um caminho na tua frente, uma grande tarefa para levar a cabo, começa por dar o primeiro passo. Não tenhamos medo de dar o primeiro passo. Ousa saber, dizia ele. E começar significa sair da estagnação, do pântano mental em que estamos e partir para o conhecimento de outras leis. Então, o que é isso de educar o espírito? A educação é o agente capaz de realizar mudanças que são necessárias e que possibilitar a transformação da animalidade na humanidade, dos instintos nos sentimentos, dos valores materiais nos valores espirituais. Educar para sermos mais e não apenas para ter mais. Educar para desenvolver valores éticos e não apenas para obter o lustro de uma inteligência duvidosa. Educar para desenvolver harmonicamente todas as faculdades do ser humano. A educação moral, que é um aspecto muito especial, muito particular da educação, a educação moral será sem dúvida o futuro do nosso desenvolvimento. Ela é a parte da filosofia que trata dos costumes ou dos deveres do homem para consigo mesmo e principalmente para com o seu semelhante. Qual é a visão espírita da moral, da educação moral? Vamos ao Livro dos Espíritos, à questão 629. A moral, está lá escrito, é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal, e funda-se na observação da lei de Deus. Kardec, sobre o assunto, também nos fala que um dia compreender-se-á que este ramo da educação, a educação moral, tem seus princípios, suas regras, como tem a educação intelectual, numa palavra que é uma verdadeira ciência. No Evangelho, segundo o Espiritismo, também fala, segundo a educação dos sentimentos, e diz: a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar os sentimentos. Basta fazer a opção pelo caminho regido pelas leis de Deus. O caminho para a felicidade estimula o perdão, a indulgência, a caridade, a compaixão, a bondade e todas as virtudes que elevam o ser humano e a condição de espírito sublimado. Sobre o perdão, perdoar não é esquecer. Isso é amnésia.
Perdoar é lembrar-se da situação sem se ferir e sem sofrer. E é isso, é cura. Por isso é uma decisão. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Sobre a indulgência, também no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, a indulgência é um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido pelo ser humano. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. O Papa Francisco falava sobre isto, se bem se lembram, pedindo: sejam mais indulgentes e misericordiosos, não tão rápidos a condenar as falhas dos outros. Um pouco de misericórdia torna o mundo menos frio e mais justo. E sobre a caridade? Que havemos de falar sobre a caridade? Falamos sobre Chico Xavier, sobre Madre Teresa de Calcutá. A caridade moral é mais difícil do que a caridade material e também é mais meritória. O ato que se faz de ser caridoso é muito superior a dar a esmola, a dar a ajuda material. E Darwin também nos ensinou um dos sentimentos mais nobres do ser humano, que é a compaixão pelos animais. Madre Teresa também nos ensinou sobre a bondade, outro dos sentimentos do ser humano. Distribuir amor e cultivar a bondade para que a harmonia cresça à sua volta e no seu coração. Essa evolução é tanto mais evidente, tanto mais rápida, quanto maior for o nosso conhecimento. O conhecimento tem uma forma exponencial que vai crescendo em direção à perfeição, numa curva que é cada vez mais íngreme, mais difícil de subir, sempre a subir, em função do nosso conhecimento. Por isso é que o estudo é tão importante, por isso é que o conhecimento é tão importante. O espírito é, pois, o resultado do aperfeiçoamento do princípio inteligente, que veio experienciando, através dos reinos da natureza por onde passamos, até à sua completa individualização, que recebeu o nome do espírito, esse princípio inteligente. Influencia a própria bagagem genética do corpo físico por intermédio do perispírito. Como sabemos, o espírito transmite ao perispírito todas essas ligações e este perispírito, através dos neurotransmissores, vai transmitir ao nosso corpo todas as sensações, todas, digamos assim, as indicações que vêm do nosso espírito. Ele possui, o perispírito, a capacidade de assimilação da energia e das modificações diversas que têm bem maiores que o corpo físico. As emoções e o campo mental são transmitidas às energias através do perispírito e este, através dos neurotransmissores, vai transmiti-las ao nosso corpo físico. Toda a experiência fica registada e passa a integrar o património inalienável do nosso espírito. O psiquismo é o produto das diversas etapas do aperfeiçoamento através dos tempos, das sucessivas reencarnações que nós temos. As reencarnações, com as suas variadas experiências, irão possibilitar o desenvolvimento dos atributos do espírito. A vontade, a razão, os sentimentos poderão atuar em conjunto com a inteligência, as emoções e os demais elementos de solução das diversas ações do nosso espírito. Um ressentimento poderá acionar pensamentos e emoções numa atitude negativa da mente humana. Então, essas funções psíquicas falam-nos principalmente em duas que é preciso ter em conta: a atenção e o hábito. A atenção corresponde à capacidade selecionadora dos factos. Por exemplo, pensar sobre um assunto, contemplar uma paisagem, enquanto que o hábito corresponde à capacidade adquirida de repetição. Entre as funções psíquicas mais específicas, temos os instintos, a inteligência, as emoções e os sentimentos. Na Gênese, no livro A Gênese,
sobre os instintos, está lá esta informação preciosa. É uma força, o instinto, é uma força oculta que estimula os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários para a sua conservação. Temos vários instintos. O fugir do perigo, a conservação da espécie, vários. E no livro dos Espíritos também nos diz que é uma inteligência sem raciocínio. É rudimentar e é muito pouco racional. O instinto é quase ainda encostado à animalidade. Quanto menos intelectualizado for o ser humano, mais segue as suas forças instintivas. O medo reflete o instinto de conservação. As classificações de fome, sede e reprodução são menos inconscientes, passam da vontade. Logo, os instintos possuem na sua razão de ser a sua utilidade no desenvolvimento do ser humano. Já a inteligência, segundo nos dizia Einstein, é a função mental que permite ao ser humano aprender, ou conhecer, ou enfrentar outras situações novas. É a capacidade de resolver problemas ou de criar produtos que sejam valorizados num ou mais cenários culturais. A cada encarnação, a inteligência é aprimorada. Sempre somamos algo em cada reencarnação. O psiquismo arquiva o conteúdo experiencial, oportunizando melhores condições para trabalhar esse campo da existência física. E sempre nos vai ser útil nas futuras reencarnações. Sempre iremos utilizar um pouquinho do conhecimento dessas vidas anteriores. Os instintos darão lugar a emoções e estas darão lugar aos sentimentos. E quando entramos nos sentimentos, falamos sobre um conjunto de qualidades morais do indivíduo. Energias modificadas no tempo, originadas da evolução dos instintos, há uma evolução da animalidade, configuram-se nas primeiras emoções, sentimentos e demais elementos da psique em desenvolvimento. Em conclusão, e porque já vos estou a cansar, a amassar, diria que, através da educação do espírito, nos aspectos moral e dos sentimentos, teremos a evolução humana. Quanto maior conhecimento tiver o ser humano, mais evolução terá. A área do sentimento merece um cuidadoso trabalho da sociedade terrena. Deve ser mais conhecida, analisada e educada, para sairmos do patamar das inconsequências humanas que tanta infelicidade tem causado entre os homens. Fico muito grato pela vossa atenção. Peço desculpa por alguma dificuldade que tive em conseguir ver os slides e que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.